O item 11. Luana encheu 25 copos com 2,25 litros de refrigerante. Considerando que ela encheu todos os copos com a mesma quantidade de refrigerante, quantos ml ela colocou em cada copo? Bem, a primeira coisa que tu vai observar é que o volume foi dado em litros e ele quer em ml. Então, na tua cabeça, a primeira coisa que tu tem que saber é o seguinte: eu tenho que transformar litros em ml. E aí, para você fazer isso, basta você multiplicar por 1000. Aqui é a conversão de unidade de medida. Cara, isso é fato que é plausível de cair no Enem. Muito provavelmente a questão que caia isso no Enem não vem tão simples como essa. A redação dessa questão não deu 2 linhas, ok? Mas é importante que você saiba a conversão de litros para ml multiplica por 1000. Beleza. Aí o que a gente vai fazer aqui? Bem, eu sei que eu tenho 2,25 litros e eu quero transformar isso em ml para poder dividir isso para 25 copos. Então, o segundo passo da questão é você fazer 2,25 litros vezes 1000. Um cálculo rápido, tu vai andar com a casa da vírgula 2 para a direita, então 2 zeros vão ser anulados e acrescenta mais 1. Então, 2,25 litros vai dar 2.250 ml. Esse é o total do volume em litros transformados em ml. O terceiro passo é fazer uma divisão simples. Professor, que divisão? Você vai pegar 2.250 ml e dividir para 25 copos. Ó, 25 copos. Professor, mas você está botando os nomes aí na divisão? Estou, que é para você saber de uma coisa. Quando você fizer 2.250 dividido para 25, tu vai achar 90. Mas é 90 o quê? ml, aqui ó, por copo. Ok? Então, você vai ter 90 ml em cada copo. E aí, a gente chega rapidamente aqui no nosso gabarito. Ó. Gabarito, letra A de amor. Ok? O item 12. Observe a reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais. Essa informação é importante. Qual desses pontos representa o número 280? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, aí tem um detalhe, como eu disse para vocês, você pode fazer isso aqui de forma intuitiva, sair marcando, ou você pode fazer o cálculo. Então, o cálculo tem a ver com variação. Então, você vai pegar aqui a variação e vai fazer o seguinte, ó. Quantos números tem de 220 até 320? Fica evidente que são 100, né? Mas a gente pode fazer a conta. Então, essa variação vai ser 320 menos 220. Isso vai me dar uma variação de 100. Ok? Isso me dá uma variação de 100. Beleza. Então, eu já sei que de 220 até 320 eu tenho uma variação de 100 números. Como ele disse que isso aqui são divididos em partes iguais, essa aqui é a primeira parte, aí a segunda parte. Como ele me disse que isso são partes iguais, então você pode fazer o seguinte, ó, conta as partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a segunda parte é você fazer 100 dividido para 5. Ou seja, aqui você vai saber quanto vale cada pedacinho desse. Ora, 100 dividido para 5 a gente sabe que é 20. Então, essa é a terceira parte, a segunda parte. Então, eu sei que de cada pedacinho desse aqui, ó, vale 20. Mas o que ele quer saber? Aonde está o número 280? Então, a terceira parte é você fazer a conta até chegar no 280. Então, você tem aqui o 220 e você vai somando 220 mais esse primeiro pedaço, aqui, ó, vai dar 240. Não é o que você quer. Então, esse cara aqui não é o que eu quero. Depois, você faz 240 mais 20. Isso dá 260. Então, esse cara aqui não é o que você quer. E você vai para o último aqui, ó, 260 mais 20. Isso aqui vai dar 280, que é o que a gente busca. Então, ele vai estar no S. E aí você vem no gabarito e descobre que o S está na letra B. Então, nosso gabarito aqui, ó, é a letra B de bola. Ok? Então, é isso, pessoal. Item
13. Uma rampa tem 20 metros de comprimento e forma o plano horizontal um ângulo de 27 graus. O ponto mais alto da rampa está aqui à altura do plano horizontal. Beleza. Então, vou fazer o seguinte, eu vou inserir aqui um triângulo para a gente trabalhar essa questão. Deixa eu encontrar aqui um triângulo bacana. Vamos encontrar esse triângulo aqui. Pronto, vamos chamar isso aqui de rampa. Vamos dizer que esse triângulo aqui é uma rampa. Ok? Então, nesse triângulo que é uma rampa, o que a gente tem aí? Observe que ele diz o seguinte, a rampa tem 20 metros de comprimento. Então, esse traço aqui vai ser 20 metros. Ó, 20 metros. Ok? Ele diz também que a rampa faz com o plano horizontal um ângulo de 27 graus. Ou seja, a rampa, que é onde tem aqui, e o plano horizontal. Então, esse 27 é esse ângulo que eu estou marcando aqui. Ó. Esse ângulo aqui é 27 graus. Ok? E aí, como é uma rampa, aqui vai ter um ângulo de 90, óbvio, né? Porque ele fala de altura. Aí ele pergunta, o ponto mais alto da rampa está aqui à altura do solo, né? Do plano horizontal, que é do solo. Então, o ponto mais alto é esse cara aqui, ó. Então, ele quer saber essa altura aqui, ó, que eu não sei quem é, eu vou chamar de x. Eu espero que a interpretação da questão tenha ficado claro na cabeça de vocês em relação aos desenhos, beleza? Bem, nessa circunstância, ele me dá aqui seno, cosseno e tangente de 27 graus. Ou seja, a questão, o próprio item já diz que eu preciso usar trigonometria. Então, a gente vai para a trigonometria. Primeiro, vou usar quem? Ora, se você tem a hipotenusa, que é o tamanho da rampa, e ele quer saber o cateto oposto em relação ao ângulo dado, então você só pode usar o seno. Então, vai ser o seno de 27 graus, que vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ora, professor, isso aí é muito fácil, porque ele já me deu o valor desse seno aqui. Ó. Já, o valor do seno é 0,45. Então, você coloca aqui 0,45, igual ao cateto oposto que ele me deu. Me deu não, professor, está aqui, é x. Então, bota x. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é a rampa, que vale 20. Bem, para você resolver isso aqui, não precisa nem multiplicar por x, né? Basta passar esse 20 para lá multiplicando. Então, vai ficar x igual a 0,45 vezes 20. Então, x vai ficar... Ora, se você pegar 45 vezes 2, dá 90. Como é uma multiplicação por 10, né? Que seria 2 vezes 10, ou 2 vezes 0,45 vezes 10, isso aqui vai ficar 9. Então, a altura lá vai ser 9 metros, que está dado em metros. Ok? Então, tá aí, ó. Essa é a altura da rampa. E aí a gente chega com muita facilidade no nosso gabarito letra A. Ok? Então, nosso gabarito aí, ó, é a letra A de amor. Bem, o próximo item, pessoal, fala de probabilidade. Olha aí, ó. Item 14. Em uma rifa, os bilhetes estão numerados de 1 a 150. Qual a probabilidade de ganhar uma pessoa que comprou 8 bilhetes? Tá? Ela não comprou o bilhete 8. Muito cuidado com isso. Ela não comprou o bilhete número 8. Ela comprou 8 bilhetes. Tá? Então, a probabilidade vai ser o seguinte. A gente lembra da probabilidade do segundo ano, que diz o seguinte, ó. A probabilidade de um evento A acontecer vai ser o número desse evento A dividido pelo número do total de eventos, que a gente chama de espaço amostral. Okay? Então, a gente vai ter o seguinte, a probabilidade do evento A acontecer vai ser o número do evento. Ora, o evento em si é um dos 8 bilhetes ser sorteados, então é 8. Dividido pelo total de eventos. Ora, o total de eventos vai de 1 a 150, então é 150. Marileno, bem, beleza, eu achei aqui 8 por 150, não tem. Tem 8 por 100, ó. Certo? 8 por 100. Mas 8 por 100 não é a fração que eu quero. E agora? Agora você vai ter que simplificar, porque tem questões aqui com denominador de 75. Ó. Então, você multiplica, não, você divide isso aqui para 2, aí você vai achar 8 para 2 é 4, e 150 para 2 é 75. Então, você achou uma fração 8 para 150, simplificado para 2, você achou 4 para 75. Então, óbvio que você chega lá no gabarito A de amor. Então, nosso gabarito aqui, ó, é A de amor.
O item 15. O preço de um aparelho de som sofreu um acréscimo de 15% sobre o seu valor. Esse aparelho de som custava R$500. Qual é o valor desse aparelho de som após o acréscimo? Então, presta atenção. Você pode fazer isso aqui de diversas formas. Regra de 3, porcentagem, juros simples. Tu pode entender que esses 500 foi um capital que foi investido 15% em um mês. Você pode fazer tudo. Mas, como ele fala aqui, ó, sofreu acréscimo, então a gente vai usar a fórmula do acréscimo. E como é a fórmula do acréscimo, pessoal? A fórmula do acréscimo é bem simples. Você vai fazer o seguinte. Na matemática financeira, a gente diz o seguinte, que o preço de venda vai ser igual ao preço de custo multiplicado por 1 mais a taxa. Se é um acréscimo, então vai ser mais a taxa. Se for um desconto, será menos a taxa. Então a fórmula é essa. O que a gente quer saber? A gente quer saber o preço de venda. Porque o preço de custo, a gente já sabe, que até aqui, ó, o som custava. Então, custava é o preço de custo. Então, o que você vai fazer? Substituir. Então, o preço de venda, que é o preço de compra, na realidade, né? Vai ser igual ao preço de custo, que foi R$500, aqui, ó, vezes 1 mais a taxa. E quem é a taxa? 15%. Então, bota 15%. Pronto. Marileno, mas eu aprendi que eu não posso fazer esse valor de 15% aqui, porque isso aqui é um percentual relativo, né? Um número relativo. Então, você vai colocar aqui 15% é igual a 15 sobre 100, que é igual a 0,15. Então, em vez de colocar 15%, você vai usar 0,15. Então, vai ficar o preço de venda, R$500, vezes 1 mais 0,15. Beleza. Preço de venda preço de venda vai ficar igual a 500. Calma, deixa eu apagar isso aqui. 500 vezes 1 mais 0,15. 1 mais 0,15 é 1,15. Pronto, agora basta que você faça essa multiplicação. 500 vezes 1,015. Ou 1,15. E isso vai me dar R$575. Então, quando você faz essa multiplicação, você chega no valor de 575. E aí a gente acha bem aqui o nosso gabarito, letra D. Gabarito, letra D de dado. Item 16. Esse item 16 ele é muito legal, porque ele pode causar uma confusão no aluno distraído. Marileno, é verdade? Eu acho que eu errei essa questão, porque eu não soube fazer as contas. Quer dizer, eu soube fazer as contas, mas eu não me atentei a um detalhe. O detalhe é o seguinte, galera. Vamos lá. Ó, o item 16. Observe a malha quadriculada abaixo, o desenho em cinza feito por Mariana. Cada quadradinho dessa malha equivale a 2 centímetros. Fique esperto com isso. Qual é o perímetro em centímetros desse desenho feito por Mariana? Ora, perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados. Então, eu vou marcar esse ponto bem aqui para a gente começar a contar o perímetro dele. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho quantos de lado? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, meu perímetro aqui é 20. Mas, automaticamente, tem a letra B, que é 20. Ó. Só que tem um detalhe. 20 unidades. Mas são quantos cada unidade? 2 centímetros. Então, o perímetro vai ser 20 vezes 2. Cuidado com esse detalhe. Então, o perímetro aqui vai ser de 40 centímetros. Bem simples, e aí a gente chega no gabarito, letra D. Esse item 17, pessoal, ele vai dar um trabalho, mas calma. Trabalho entre aspas. Presta atenção no que eu vou fazer aqui. Ó. O desenho abaixo representa a planta baixa de um apartamento. O proprietário desse apartamento irá revestir a região em cinza com cerâmica.
que é essa região aqui, ó. Toda essa região aqui que eu estou fazendo os rabiscos de vermelho, ele vai completar isso aqui com cerâmica. Qual é a quantidade mínima de cerâmica em metros quadrados necessária para cobrir essa região em cinza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, observe que tem quarto, cozinha e banheiro. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área total, bom, aqui ó, área total, que vai ser base vezes altura, e vamos tirar dessa área total a área dos quartos, do banheiro e da cozinha. Então, a área total aqui vai ficar, a base vai ser 8 metros, aqui ó, 8, que multiplica a altura. A altura é essa daqui, ó, eu tenho aqui, ó, tá bom? Então, vai ser 2 mais 2, 4, mais 1,5, 5,5, ok? Então, a área total que eu vou ter aqui vai ser de 8 vezes 5,5, dá 44 metros quadrados. Essa é a área total. Dessa área total, eu vou ter que tirar os quartos, a cozinha e o banheiro. Então, vamos fazer a conta aqui no próprio quarto. Esse primeiro quarto aqui, ó, vocês estão vendo aqui o primeiro quarto, ele tem base 3 e altura 2. Então, 2 vezes 3, 6. Então, a área desse cara aqui é 6 metros quadrados. Pronto, essa é a primeira área. Esse outro, a mesma coisa, cara, ó, 3 e 2. Isso aqui também dá 6 metros quadrados. Então, os dois quartos estão aí, ok? Então, a gente já pode fazer até o seguinte, ó, a área da cerâmica, né? A área que eu quero vai ser o 44 menos, aí eu vou abrir um parênteses aqui para colocar aqui dentro as áreas que eu conheço. 2 quartos valendo 6, então vai ser 6 mais 6, mais, vamos para a cozinha. A cozinha é do mesmo tamanho de um quarto, ó, 3 e 2. Então, 3 vezes 2 também é 6. Mais. E aqui o banheiro. O banheiro, ele não é igual aos outros, mas o comprimento é 4 metros e a largura 1,5. Se você fizer 4 vezes 1,5, que é 6, né? 4 vezes 1,5 também dá 6 metros. Então, eu vou ter assim, ó, todos eles são 4 partes iguais. Então, a área que eu estou buscando vai ser 44 menos 4 vezes 6. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Isso aqui é 24. Então, a área que eu estou buscando será 44 menos 24, que dá 20 metros quadrados. Essa é a área que vai sobrar aqui para se tornar revertida com cerâmica. Então, a gente chega no gabarito, letra A. Ok? É isso. Cara, esse item aqui também é muito bom. Na malha quadriculada, abaixo, 2 polígonos estão coloridos de cinza, sendo que o polígono 2 é uma ampliação do polígono 1. Qual é a relação existente entre a medida da área do polígono 2 e a medida da área do polígono 1? Então, ele quer que você faça a comparação, tá bom? Então, você vai comparar aqui a área do polígono 2 com a área do polígono 1. Vamos olhar aqui a área do polígono 1. Eu vou colocar aqui, cada quadradinho desse equivale a uma unidade. Ele não fala aqui de centímetro, milímetro, então eu vou colocar uma unidade. A área do polígono 1, aqui ó, a área do polígono 1 vai ser 1 centímetro quadrado, 1 centímetro quadrado, 1 centímetro quadrado, e aqui a metade de 1 centímetro quadrado, ó, metade. Então, eu vou ter 1, 2, 3,5. 3,2 não, cara. 3,5. Vou colocar centímetro quadrado. Vamos chamar de centímetro quadrado, ok? Já no polígono 2, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí, se eu pegar metade desse com a metade desse, faz 14. Aqui é 14 centímetros quadrados. Lembrando, a unidade aqui a gente vai considerar centímetro quadrado. Então, ele quer que você faça uma comparação, tá? Então, você vai fazer a comparação. Vou para cá. Área 2 comparado com a área 1. Professor, mas área 2 comparada com a área 1, por que você botou a área 2 primeiro? Porque ele pede para comparar a área 2 com a área 1. Então, a área 2 vem em cima, a área 1 embaixo. Quanto é a área 2? 14. Aqui, ó.
Quanto é a área 1? 3,5. 3,5. Se você observar, existe uma proporcionalidade de 4 aqui. Como, Marilene? Se você observar, você pode simplificar essa expressão aqui por 3,5. Pode? Pode. Olha como vai ficar. A área 2 dividida para a área 1 vai ficar 14 dividido para 3,5 dá 4. 3,5 dividido para 3,5 dá 1. Ah, professor, agora ficou uma proporção. Ficou. Para você saber o que as alternativas dizem, basta que você multiplique meios pelos extremos. Então, você vai fazer área 2 vezes 1 dá a própria área 2. E área 1 vezes 4 vai ser 4 vezes área 1. Está aqui a relação. Essa é a relação que ele está perguntando. Tá? Ou seja, a área 2 vai ser igual a 4 vezes a área 1. Está aqui a igualdade? Então, a área 2 será igual a 4 vezes a área 1. Professor, e agora? Agora basta que você entenda uma coisa. Vamos ler as alternativas. A medida da área do polígono 2 é o dobro? Não. Não é, porque aqui estou falando de 4 vezes a área 1, então esquece o dobro. Letra B. A medida da área do polígono 2 é 4 vezes a medida da área do polígono 1? Ok. C. A medida da área do polígono 2 é igual à medida da área do polígono 1? Jamais, ela não é igual. Tá? A medida da área do polígono 2 é igual à quarta parte? Não, porque aqui está sendo multiplicado por 4. Então, não é. A medida da área do polígono 2 é igual à terça parte? Não, tem nada a ver com 3. Professor, mas essa quarta parte aqui, se eu passar esse 4 que está multiplicando para cá dividindo, ele vai ficar a quarta parte. Só que tem um detalhe. Quem é a quarta parte é o polígono 1. O polígono 1 é a quarta parte da medida da área do polígono 2. Aqui está invertido. Ele está dizendo que o polígono 2 é a quarta parte do polígono 1. O que é falso, porque a gente está vendo que a figura 2 é maior que a figura 1. Então, não tem como ser um quarto. Então, chegamos aqui no nosso gabarito, ó, letra B de bola, né? É isso. Item 19. Observe o caminho que Ana fez em um jogo de trilha. Em quais dos trajetos entre as ruas Ana deu giros de 90 graus? Então, antes da gente ler as alternativas, vamos ver aqui onde foi que ela fez giros de 90 graus. Vou até pegar um marca-texto amarelo para a gente fazer isso. Ó, ela saiu aqui, né? Saí daqui, ó, da rua, a partida, né? Saiu na rua, passou aqui na rua Q, aqui, ó, e subiu em relação à rua S. Como isso aqui é uma malha quadriculada, eu já sei que isso aqui é um ângulo de 90 graus, onde eu estou marcando de amarelo. Ok? Então, bem aqui é um ângulo de 90 graus. Aí ela subiu. Ela desceu na rua T. Ora, se ela desceu na rua T, eu já estou vendo que isso aqui não é um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque ele não consegue acompanhar a trilha da malha quadriculada. Chegando na rua U, saindo da rua T para entrar na rua U, ela também não segue a malha. Então, esse ângulo aqui, ó, ele também não é um ângulo de 90 graus. Seguindo na rua U e subindo na rua V. Agora sim, aqui também é um ângulo de 90 graus. Ok? Então, o que a gente tem? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, ó, e aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus. Pronto, são esses dois ângulos. Se você observar, o ângulo de 90 graus é na rua Q em relação à rua S. Ou seja, a rua Q é perpendicular à rua S. Feio, vou fazer de novo. Bem, a rua Q é perpendicular à rua S, porque forma um ângulo de 90 graus. E a outra rua é a rua U, ela é também perpendicular à rua V. Então, só são esses dois tópicos aqui. Então, a gente tem que achar as alternativas que encaixam isso. Então, vamos lá. A rua S em relação à rua T. Tem nada a ver com S, tá bom? E a rua T, jamais. Então, isso aqui já é. Não vou nem ler o resto. Mudança da rua S para a rua T. Também não. Mudança da rua Q para a rua S. Ah, atende a primeira aqui, ó. E a outra, da rua T para a rua U. Não. Rua T para a rua U também não. Esquece. D, da rua Q para a rua S. Ok, atende.
Da rua U para a rua V. Opa, ok, também atende. Então, aqui, até agora, é a letra D. E aí ele fala aqui, mudança na rua S para a rua T. Também não, então esquece. Ok? Então, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra D de dado. Ok, pessoal? O item 20. O retângulo representado na figura tem 35 metros quadrados de área. A área do quadrado sombreado é em metros quadrados. Bem, isso daqui, cara, é muito legal porque vai cair numa equação do segundo grau. Ela diz o seguinte, ó. Essa área, a gente sabe que a área vai ser igual a base vezes a altura. Ora, quem é a base? A base é esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Que vai ser x mais 5. Então, a minha área, vou pegar aqui o pincelzinho verde, eu digo o seguinte, ó. Quem é a base? Vai ser x mais 5. Essa é a base. Vezes a altura. Ora, a altura, a gente está vendo aqui que a altura vai ser do 3 até aqui embaixo. Então, pega x mais 3 ou 3 mais x, né? Não faz diferença. A gente vai fazer aqui x mais 3. E eu sei que essa área é 35 metros quadrados. Ele disse lá em cima. Então, a gente vai fazer x mais 5, que multiplica x mais 3, que é igual a 35. Isso daqui, cara, vai gerar uma equação de segundo grau. Isso é um típico problema do segundo grau. Então, a gente vai fazer a distributiva aqui, ó. X vezes x, x quadrado. X vezes 3, mais 3x. 5 vezes x, mais 5x. E 5 vezes 3, mais 15. Isso aqui tudo igual a 35. Só que eu vou pegar esse 35 e já passar para cá. Então, se ele é mais 35, vem menos 35. E aí tudo fica igual a zero. Para a gente resolver, para ficar bem claro, a gente vai fazer aqui, ó, x quadrado, faz essa soma aqui, ó, 3x mais 5x dá 8x, e faz essa subtração aqui, 15 menos 35, menos 20, isso igual a zero. Pronto, a gente chegou nessa equação do segundo grau, que a gente vai resolver usando Bhaskara. Ok? A gente vai fazer usando Bhaskara, claro que eu já fiz. E aí a gente vai achar dois valores, né? x1 e x2. X. Gostou aí do meu carioquês? Bem, x1 vai ser 2 e x2 vai ser menos 10. Então, esses dois valores aqui, ó, eles vão ser os valores que atendem à resolução desta equação. Mas esses dois valores não atendem à resolução do problema. Professor, como assim? Porque observe que o x é uma distância, ok? X é uma medida de distância. Então, eu não posso ter x negativo. Então, apesar do menos 10 resolver a questão, o menos 10 ele não resolve o problema. Tá? Então, o que a gente vai dizer? Vai dizer o seguinte, que menos 10 resolve a equação, mas não convém para o nosso problema. Então, o nosso gabarito vai ser 2. Opa, professor, mas não tem 2 nas alternativas. Você está doido? Beleza, porque a gente não resolveu ainda. A questão pede qual é a área do quadrado sombreado. Então, a área desse cara, a área de um quadrado, vai ser o lado ao quadrado. Ora, e quem é o lado? Acabei de achar. 2. Então, a área vai ser 2 quadrado. Ora, a área será 2 ao quadrado, 4. 4, aí é metros, né? Metros quadrados. Então, a nossa resposta está no gabarito B. Então, nosso gabarito aqui é a letra B de bola. Nosso gabarito aqui é a letra B de bola, é isso.